Uma das coisas mais comuns que a gente tem é a gente não parar para pensar na nossa habilidade de pensamento. Pensa comigo, se os seus hábitos de pensamento são positivos, são benéficos para você, a gente tende a ter experiências mais positivas, principalmente ligado aos nossos resultados, nosso processo, nossa performance. Por exemplo, a gente tende a ficar mais feliz, a gente tem mais satisfação pessoal, a gente tem até mesmo sucesso material, né? Benefícios materiais. Mas se os nossos pensamentos ou habilidades de pensar são contraprodutivas, são pessimistas, a gente geralmente tem sensações opostas, né? A gente sente infelicidade, insatisfação, incapacidade, improdutividade, essas coisas, e a gente tende a não se permitir fazer algumas coisas. E isso é um grande ponto, porque assim, você tem ali uma ideia de que o seu comportamento ele vai estar atrelado à sua realidade, ele vai moldar a sua realidade, isso é fato. E a gente aprende também, de maneira bem senso comum, que os pensamentos modelam parte desse comportamento. Até aqui, nenhum problema, nenhuma novidade. Todo mundo entende que uma coisa vai encarrilhando a outra. Mas, ok, o que gera os pensamentos? Né? Da onde eles vêm? Se a gente fosse pegar um modelo mais elaborado, a gente tem o modelo do loop preditivo. Se eu não me engano é do James Prochaska, acho que esse é o autor exatamente, o sobrenome dele, onde ele fala que você tem ali um processo de predição no cérebro que é, você pensa algo, então você tem um pensar, você tem um sentir corporal sobre ele, você tem um comportar-se e você tem as suas emoções ou o seu organismo como um todo. Tá? Essas 4 coisinhas, pensar, sentir, agir e o vivenciar organicamente, elas agem de maneira interdependente, ou seja, cada uma tem suas regras, suas funções, mas elas têm uma relação entre si. E aí o que eu quero trazer com vocês disso? Eu posso até mudar comportamentos que gerem mudanças de pensamento e vice-versa. Eu posso mudar a forma como eu me alimento e isso mudar o meu pensamento, a forma como eu sinto. A maneira que eu enxergo, que eu sinto as coisas, ou seja, eu interpreto elas, molda todo esse resto. Porque entenda, a forma como você experiencia e que você gera de expectativas sobre a sua vida molda parte daquilo que você acredita ser possível. Um exemplo besta é, se eu moro numa cidade que tem 10 mil habitantes, a minha perspectiva de vida é uma. Se eu moro numa cidade que tem 3 milhões de habitantes, a minha perspectiva de vida é outra. É uma coisa que a gente até brinca na psicologia, que alguns testes como o HTP, que é o teste de casa, árvore e pessoa, você tem que desenhar uma casa, desenhar uma árvore, desenhar uma pessoa, ele é um teste projetivo, mas ele não serve para muita coisa porque ele já está defasado, no sentido de que existe um fator cultural muito grande ali, que ele precisa ser realmente reestudado e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito aqui porque não é o objetivo. Qual que é o ponto? Se a pessoa só mora numa região que tem, sei lá, cacto, essa pessoa ela nunca vai ter visto outro tipo de árvore. E ela vai desenhar um cacto, porque é o que ela tem de expectativa, de imagem mental. Quando o cara vai corrigir o cacto, quer dizer uma coisa para aquele teste. E eu preciso contextualizar isso dentro do processo. Se a pessoa não contextualizar, aquela pessoa que fez o cacto, né, o paciente, ele vai receber um diagnóstico, entre aspas, vai receber uma descrição que talvez não condiza com a realidade. A mesma coisa, se eu faço uma avaliação neuropsicológica, ela está pegando um recorte de um momento da minha vida. Então, se eu estou no momento onde eu estou mais deprimido, estou obeso, estou com anorexia, ou qualquer coisa desse sentido, eu preciso considerar esse contexto para aquilo ali. E aí, voltando para a nossa situação aqui, que vocês entendem o exemplo, que é eu preciso de contextos, a forma como você cria de expectativa, ela molda essas possibilidades que você tem. Ela muda a percepção de vida que você cria, as ações que você vai ter, o significado que você dá para os resultados que você tem. Uma coisa que acontece nos bastidores do marketing, por exemplo, é você ver perfis grandes, né, grandes influenciadores, falando assim, nossa, meu lançamento foi horrível, ele só vendeu 500 mil. Cara, 500 mil é grana pra cacete. É grana pra caramba. Eu sei que para essa pessoa, talvez, ela está acostumada a fazer 1,5 milhão, 2 milhões, são 500 mil, realmente é um fracasso nesse sentido, mas não desvaloriza isso. Mas a gente tende a desvalorizar. Porque a gente coloca a expectativa lá em cima. Quando um curso de marketing vai te vender o próprio curso, né? Quando o influenciador de marketing vai te vender o curso,
Ele precisa te colocar numa expectativa acima da média. Ou seja, você vai virar copywriter, você vai virar social media, você vai virar qualquer coisa e vai faturar 10 milhões da sua casa. 10 milhões, não, perdão. 10 mil da sua casa. Não é bem assim. A maioria do pessoal do marketing não fatura tudo isso. Se você pegar a média, se a gente fosse fazer uma média, a maioria está faturando entre 3, 5, 6 mil reais. Quando bem 8, 9, 10. Tirando aqueles que só trabalham com lançamento e porcentagens de lançamento, ok? Lançamento é uma coisa mais atípica no mercado. Então a gente precisa começar a alinhar as nossas expectativas com a realidade que a gente vive. Porque senão a gente não vai conseguir se desenvolver da melhor forma. A gente vai achar sempre que está insuficiente. E esse é o problema. Se eu começo a duvidar das minhas crenças, se eu começo a duvidar das minhas capacidades, eu não tenho sucesso. Eu não consigo desenvolver. Porque eu vou sentir que eu não sou capaz. Uma das maiores razões para as pessoas não alcançarem o sucesso é porque elas acham que os objetivos que elas têm ou que o resultado que elas podem ter não será satisfatório. E aí volta o que eu falei no começo do vídeo. Se a maneira como eu enxergo, né, a minha mentalidade, ela é associada a coisas negativas ou contraprodutivas, eu vou experienciar muito mais emoções associadas a um estresse, né, infelicidade, insatisfação, improdutividade, coisas do tipo. E eu crio o que a gente chama de uma crença limitante, que é uma barreira. Eu não acho que serei capaz de transpor isto. E para eu poder mudar, eu preciso ter um trabalho de transposição, de destruição daquela crença, de rompimento com aquele processo. E aí entra o nosso loop da predição. Como é que eu faço essa mudança? E o problema é no pensar. Eu vou em outras das 3 áreas. Ou eu vou no sentir, mudo o significado que as coisas têm, ressignificação. Ou eu trabalho o meu orgânico para resistir a mais frustrações, então ele se desenvolve melhor. Ou eu mudo o meu comportamento. Eu tenho ações opostas dentro daquilo ali. Que alguns autores vão colocar como ativação comportamental e coisas nesse sentido. Que é, eu começo a superar o fracasso da minha imaginação. Porque esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender de tudo, se eu quiser me desenvolver na minha vida, é que as coisas elas vão começar na minha cabeça de fato. Só que não no sentido de, eu tenho que mudar meu pensamento positivo. Não, não é essa positividade tóxica. Mas é entender que eu preciso entender em que contexto está associada aquela crença que eu tenho. Em que contexto está associado aquele comportamento que eu quero desenvolver. E a partir deste processo de crença, de olhar para o meu imaginário, para o meu interior, eu consigo romper aquelas crenças que me seguram. Eu consigo romper com aquilo que me trava. Que aí surge, o que eu falei até no vídeo anterior sobre a preguiça, entra aquela questão de você romper os bloqueios que você tem. As resistências. Porque você tem ações práticas para lidar com pensamentos. Se você quer conquistar qualquer coisa na sua vida, o primeiro ponto é, sei que vai ser bem coach, que eu vou colocar, porque eles apropriaram-se desse jargão, mas é acreditar que você consegue, que você está apto para aquele desafio. Se você não acreditar que você vai dar conta, se você ficar sempre buscando validação externa, ou seja, do resultado e não olhar para dentro, você não consegue fazer. E mais uma vez, eu enfatizo aqui, eu estou gravando todo dia um vídeo para o YouTube, pelo menos 2 para o TikTok e Instagram, não porque eu tenho um resultado com isso, porque eu não tenho efetivamente um resultado, mas porque é uma coisa minha, eu quero me provar ser capaz de fazer isso. Um vídeo por dia, todos os dias. Um dia que eu talvez não consiga, eu gravo 2, ou eu agendo, eu antecipo. Eu preciso mudar esse pensar. Eu preciso lidar melhor com ele. E aí a gente vai ter 3 tipos de crenças, que eles podem ser limitantes ou não, que é a crença sobre o mundo que eu estou inserido, as crenças sobre as pessoas nas quais com quem eu convivo, e as crenças sobre eu mesmo. Se eu não entender todo esse processo, eu falei isso um pouquinho no vídeo da preguiça também, se eu não entender esses três elementos, não adianta, eu não vou me desenvolver para além daquilo que eu estou vivendo. E aí o que a gente tem aqui? A nossa realidade ela nada mais é do que fruto do que a gente tem de comportamento, tem de pensamento, tem de questões orgânicas e tem de ambientes que a gente frequenta. A realidade ela é isso, ela nada mais é do que um produto que você cria
com base em vários elementos: pensar, sentir, vivenciar e fazer ou performar. Se você quer melhorar de vida, você precisa ampliar estas crenças. Você precisa sair um pouquinho daquilo que estava te limitando e olhar um pouco mais. Sair de uma cidade de 10 mil habitantes e entender que agora você pode alcançar mais pessoas porque você está na internet. Parar de ter um comportamento, que foi uma coisa que eu vi hoje, de deixar de ser o estagiário da sua empresa para ser o chefe da sua empresa. Principalmente para quem é autônomo, né, nesse sentido. Deixar de se ver como alguém incapaz e começar a aceitar que você pode ser capaz. Mas tudo isso é um processo. À medida que você vai enfrentando essas crenças limitantes, vai enfrentando este processo de aperfeiçoamento, vai tudo ficando mais fácil, mais simples. Você vai saindo de uma crença antiga para uma crença nova, que teoricamente ela está sendo melhorada. E aí entra aquela ideia do framework, modelo mental, que é modelar comportamentos, modelar formas de enxergar o mundo de outras pessoas. A gente pode fazer isso de várias formas. Um exemplo que eu uso com alguns clientes é o seguinte: eu só fui pedir minha namorada, que hoje é minha esposa, em namoro, porque eu modelei uma coisa que eu fazia nos videogames. Para quem joga videogame, sabe que quando você chega em alguma side quest, algum RPG, alguma coisa, você tem que falar assim, você vai ajudar aquela pessoa, certo? Você vai interagir com ela. A partir do momento que você interage, você ganha um benefício, você tem uma recompensa. Mas a gente que é introvertido, que é mais tímido e tal, a gente geralmente evita, porque a gente acha que vai dar errado, não vai ter uma recompensa. E bem, eu modelei. Eu tirei um momento, no dia que eu fui falar com a minha esposa, eu falei, cara, no videogame eu faço tudo certinho. Sou proativo, comunicativo, faço tudo. Por que eu não posso fazer diferente? Por que eu tenho que ser assim? Deixa eu modelar o comportamento que eu tenho lá com os jogos. E assim, eu conheci minha esposa.